Alda mesmo, muito tempo depois. Mas ela sempre teve pianos assim, pianos daqueles de armário, de parede e tal. E pianos bons e tudo mais. Eu era o único que não tinha essa prerrogativa. Eu não tinha, porque eu não era pianista. Então meu pai foi me dar uma flauta bacana depois de muito tempo, já sabendo que eu estudava, que eu já tinha caminho e tal. Aptidão e tal. Mas e eu toquei com essa flauta de plástico, cara. Incrível. E ganhou concurso. Hoje, terça-feira, eu estava domingo na casa do meu cunhado, lá em Indaiatuba, que eu sou de Indaiatuba, e o meu neto, o Enzo, pegou uma flauta igual, só que a minha era marrom, a que ele pegou era branca, de plástico. Uma flauta. E começou na piscina. Brincar. Aí todo mundo, mas o Derico tá aqui. Pô, Derico, eu quero ver você pegar essa flauta aí, tocar uma coisa e tal. E eu estudei aquilo durante muito tempo. Eu não tenho mais a sequência de estudo e de prática e tal, mas eu sei. E eu tava dentro da piscina, cara. Era tipo fim de tarde. Eu peguei a flauta, dei uma secada e comecei. Eu comecei a tocar umas música barroca, umas coisas que eu lembrava e tal. E todo mundo parou, cara, pra ficar ouvindo assim. Eu falei, cara, mas isso aqui é muito fácil. Pede aí qualquer música pop. Aí começaram a pedir música, eu comecei a tocar umas Ivete Sangalo. Na flauta doce. Então, assim, pra quem quer começar a estudar, molecada, que não tem tanto recurso, mas tem vontade de tocar, a flauta doce é demais. Por isso que nas escolas, o ensino mais básico... De iniciação musical, de musicalização, instrumento de flauta percussão, doce. flauta doce, xilofonezinho, sabe? Aquelas coisas assim que você não dá nada. Pô, aquilo lá dá um estímulo. Te abre um caminho pra música. Mas não faço ideia. Caraca. É isso aí. E aí, depois... Então, aí, cara, eu comecei a ganhar uns concursos, comecei a fazer uma carreira... Aí comecei a tocar flauta transversal, passei da doce para transversal. Mas tocando música clássica, tocando barroca? música clássica, tocando música erudita, né? Na música barroca, na época, quando eu tocava flauta doce, então eu toquei muita coisa de Bach, muita coisa de Loyer, Telemann, Mozart. E eu tinha meu quarteto. Minha mãe tocava piano comigo, então ela era minha partner. Era eu, ela, e teve uma época que eu tive um quarteto, que tinha mais um violista e uma arpista. O violista era o Pérez Dvorek e a arpista era a Leda Natal. Pronto, a gente tinha um quarteto, tocava e fazia recitais e tal. Aí eu passei para flauta transversal, dei um upgrade, eu já tinha lá meus 10, 11 anos. O cara tinha um quarteto, tá? Já tinha... Não, mudado de instrumento tá com 10 vendo? anos de idade. Muito moleque, bicho. Meu Muito moleque. Deus, muito no meio moleque. de vários adultos. Muito moleque. Eu tava resolvendo se a minha Barbie ia namorar o Ken ou se ela ia pra festa com a outra amiga Barbie. Tava comendo areia, quebrando o braço. Eu brincava de Forte Apache, tinha minha coleção de carrinhos, tenho até hoje uma coleção de carrinhos. Sempre gostei de brincar, jogava bola. Né? Meu avô me dava velotrol, essas coisas, né? Então eu tinha tempo para tudo, inclusive para estudar flauta. E aí teve uma época em que eu fui para um festival famoso, tem até hoje, né? Que é o Festival de Inverno de Campos do Jordão. E eu fui para lá em 1981. 1980 para 81, exatamente. Eu tinha 13 anos de idade. Não, em 80. Eu tinha 13 anos de idade. Fui para lá, fui passar um mês lá, estudando com grandes mestres, tocando na orquestra e tal, não sei o quê. Chegou no último dia, a gente fez um recital no Teatro Municipal de São Paulo, dia 31 de julho de 1980. Fizemos um recital no Teatro Municipal. E aí tocamos e tal, foi lindo e tal. Veio um maestro, que é um grande maestro, que era amigo da minha mãe, Eleazar de Carvalho. Ele chegou, quando acabou o concerto, e chegou assim e falou: Mercedes, tá na hora do Derico dar um up, vamos levar ele para estudar na Alemanha. Oh, louco. Eu vou dar uma carta de referência. Pô, você pega uma carta de referência na época do maestro como sendo o Eleazar de Carvalho, é o que você pegar uma carta de referência do João Carlos Martins hoje, do Isaac Arabichevski, do cara topo da cadeia alimentar. Eu entrava em qualquer lugar. Aí, isso dia 31 de julho de 1980. Acabou, fomos embora para casa, meu pai pediu uma pizza, a gente foi comer e tal, não sei o quê. Estamos lá na sala de casa. Aí também uma outra coisa que eu não me esqueço. Minha mãe chegou para mim e falou assim: bom, e aí, Derico, meu pai, o Sérgio, tal, e aí, né? Como é que vai fazer, né?
E eu falei, putz, mãe, eu gosto dos meus amigos aqui, tenho minha vida aqui, escola, minha banda, eu já tocava, né? Eu já tinha eu fazia parte de uma banda chamada Anima, que era uma banda de música instrumental, tinha cantores também, mas era uma banda que tinha muito veia instrumental. E eu era flautista, moleque, todo mundo já tinha entrado na USP. E eu tava na escola, pô, eu tava na 6ª série. Inacreditável, velho. Inacreditável. Mas assim, ao mesmo tempo era muito legal, porque me dava uma liberdade muito grande, porque eu já trabalhava, então eu tinha minha grana, eu não ganhava, eu nunca ganhei mesada do meu pai, nunca meu pai chegou e falou, Derico, pega aqui um dinheiro pra você ir lá tomar um sorvete. Nunca tive isso. Então assim, e isso tudo com a música, né? Não teve, eu não tinha outro trabalho, outra carreira. E aí eu falei, mãe, eu tô com as coisas aqui e tal. Não sei. Ela fala assim, Derico, você que sabe. Porque se você for para a Europa, você vai ter todos os subsídios, todas as coisas, e você vai ser um grande flautista mundial. Eu falei, mas então, cara, eu não quero ser um grande flautista mundial, cara. Eu tenho 13 anos. Então, faz o que você quiser. Eu falei, mãe, mas só que é o seguinte, eu não vou. Mas eu prometo para a senhora que eu vou me tornar um músico famoso aqui no Brasil. A senhora vai ouvir muito falar de mim. Tocando música, tocando flauta. Eu vou ser um grande flautista no Brasil. E aí a minha meta era tocar na banda do Caetano Veloso. Eu falei assim, puta, pra mim o sucesso era tocar na banda do Caetano Veloso. E eu estudava 7 horas por dia. Assim, coisa insana. Ao mesmo tempo jogava bola, namorava e tal. E aí comecei a tocar sax. Passei para o sax. Como é que você passou para o sax? Então, porque era uma questão de mercado. Ninguém procurava um flautista porque eu queria. Daí tinha ou ia jazz, continuar, tinha blues. Ou eu ia continuar na música erudita, que estava muito legal, ou se eu quisesse realmente tocar na banda do Caetano Veloso, eu tinha que pular o muro da música erudita e tocar música popular também. Não só pular o muro e acabar com tudo. Não, eu ia abrir uma porta no muro, ia tocar, transitava, voltava para a erudita, eu tocava popular e tal. E isso me impedia, porque a flauta não era um instrumento muito requisitado, né? Não tinha uma sedução como tem o sax, né? E a digitação, a coisa de você passar para cá, é muito... A embocadura não, mas o resto é sossegado. O início de Chega de Saudade é flauta, não é? Então, depende do... Sim. Mas tem canções que tem gravações que é com voz, mas tá. tem a introdução pode ser de flauta. Então, tem. Bastante coisa no MPB dessa época. Tinha flauta. Jazz, tinha Hubert Law, tinha muita gente no rock and roll, tinha o Jethro Tull que tocava, o Ian Anderson tocava flauta no rock. Então eu tinha uma vertente que poderia sim a flauta ser usada, mas no Brasil não era uma coisa muito tinha o choro. Não era aclamada, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a tocar sax. Aí comecei a tocar sax, eu tinha 15 para 16 anos. E paralelo a isso, eu já tocava violão, que eu compunha umas coisas, gostava de tocar violão. Comecei a tocar contrabaixo elétrico também. Então eu tinha um setup que era flauta, sax e contrabaixo elétrico. Aí eu comecei a trabalhar que nem louco, acompanhando o artista, fazendo parte de banda e tal, não sei o quê. Aí eu fui pra noite, toquei em bar, boate, banda de baile, gafieira, fui fazer o diabo. E a música erudita foi ficando até uma hora que acabou. Não tinha mais. E nesse momento, eu casei. Porque eu casei... Com quantos anos? Cedo. Eu casei cedo. Casei era umas 7h30 da manhã, mais ou menos. Não, eu casei novo. Eu tinha 21 anos. E quando eu casei, eu tinha lá, dava minhas aulas, minha mãe tinha uma escola e tal, e eu tocava na noite. Eu era músico da noite. Sim. Só que eu tinha a minha bagagem de música erudita. Aí um dia eu tô sentado em casa, isso 2 anos depois, eu entrei no jogo com 23. Novão também. Novaço. Muito. Eu fiquei 28 anos lá, eu saí de lá, eu tinha 50 para 51. Exatamente. Novo também, cara. Sim. Você ficou mó tempão lá, fez uma carreira e ainda tava com não, eu tenho mais tempo de Jô do que sem Jô. Do que sem Jô. Exatamente. É isso aí. E aí um dia eu fui para a escola, tinha um recado, o maestro Edmundo Villani Cortes te ligou.
E o que acontecia, cara? Quando eu estava na minha carreira de música erudita, a minha mãe, que era muito conhecida e tinha um fluxo muito grande nesse meio de música erudita, o que ela fazia, cara? A gente tinha um repertório e eu tinha muita coisa que eu tocava de músicos brasileiros, compositores brasileiros. E ela fazia eu dar uma audição das músicas que eu tocava para os compositores, o que facilitava muito, porque o cara chegava e falava assim, não é assim, é assado. Né? A mesma coisa que você chegar para Mozart, tocar uma música para ele e falar, eu não pensei nisso, eu pensei assim. Pô, você vai tocar Mozart como ninguém nunca tocou. Então eu tinha esse privilégio, eu tocava para os compositores. Um dos compositores que eu tocava era justamente o Edmundo Villani Cortes. E ele era o pianista do então Quarteto 11/6, que foi o primeiro ano que o Jô entrou, eu entrei no segundo ano. O primeiro ano que o Jô fez era um quarteto, era o meu maestro Edmundo, o Bira, o Miltinho e o falecido Rubinho, que era o guitarrista, que não falava nada, o barbudão. Sei. Isso era em qual emissora? Não, no SBT. No SBT, tá. Aí eu cheguei para dar aula, tinha um recado, o maestro Edmundo te ligou. Aí, não tinha celular, era recado mesmo, né? E aí eu liguei para ele, eu lembro até hoje o número do telefone, cara. Olha que coisa. Você tá brincando? Juro, 203 Ele ligou para ele e ligou para Cris Paiva. Exatamente. Ele não mudou. Eu só liguei para 2 pessoas.